Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, é um entusiasta do projeto. Em abril desse ano, Haddad escreveu um artigo para a Folha, argumentando que os países da América do Sul ampliaram sua soberania com uma moeda compartilhada. Vale destacar também que a criação de uma moeda única foi citada por Lula durante a campanha eleitoral, como a forma de o Brasil e demais países não ficarem tão dependentes do dólar, ficarão dependentes do Bolívar agora. Veja só, recentemente, vamos lembrar que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, chegou a sugerir a criação de um banco central do Mercosul. O líder argentino disse que não seria uma loucura a implementação da autoridade monetária comum, corroborando a ideia de uma moeda única em todo o continente. Só que estamos falando de um banco central único para toda a América do Sul, um banco central bolivariano, ideológico. E aí, meu querido Marcelo Bella, vamos todos juntos, unidos para o buraco? Então, esta ideia é uma ideia descabida, é uma ideia de um fanfarrão que está tendo um discurso comunista. Nota 0 para o senhor. Olha, queria dar Deise Siocari, né? O Karl Marx foi um dos grandes filósofos alemães, filósofo da dialética, de uma cultura vasta, não há dúvida alguma. Mas será que ele era tão bom economista assim? Se compararmos a União Soviética, a economia da União Soviética com a dos Estados Unidos da América, ou se observarmos o Muro de Berlim, separando ali Berlim Oriental de Ocidental, me refresca a memória, por favor. O muro era para impedir que o pessoal que estava no lado ocidental fosse para o lado oriental ou o contrário? Será que funciona mesmo essa ideia ideológico-bolivariana de Banco Central Tupiniquim único? Não, não funciona, Capês. O Karl Marx era muito bom para escrever, mas era só na teoria, né? Como tem cientistas políticos que são assim, né? Na teoria é bem melhor que na prática, né? E a gente pode ver a aplicação que os livros dele forneceram para a humanidade, né? Nenhum resultado muito positivo, não. Mas sabe o que eu acho? Que a gente tem uma visão, como o Bella estava falando, aqui a gente tem uma visão do euro como uma moeda forte, mas aqui é uma outra situação econômica, né? Uma outra situação regional. Para mim, essa criação de uma moeda única, ela me parece muito mais uma desculpa para imprimir dinheiro. E aí, por exemplo, a gente imprime dinheiro demais e coloca a culpa no companheiro ali do lado, né? Então, vai gerando um movimento inflacionário, mas a culpa nunca é minha, né? E a gente, de novo, já viu isso acontecendo aqui no Brasil. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer moeda única com a Argentina para ver o que dá. Deve sair super positivo esse resultado aí. Meu querido Cristiano Vilela, o Marx era um grande pensador, mas pelo menos ele tinha um Engels para pagar suas contas. Quem é que vai pagar a conta desse Banco Central único que vira as costas para a Europa, os Estados Unidos e se concentra na forte economia da América do Sul? Permitam a ironia. Cristiano Vilela. Olha, esse tipo de situação não tem como dar certo. A única forma de integração entre os países da América do Sul, que eu sou totalmente favorável, é se fizermos uma integração da seleção de futebol. E aí tivermos Messi, Di Maria vestindo a amarelinha na próxima Copa do Mundo, aí sim eu concordo, seria uma ótima integração. Agora, no campo da economia, no campo das instituições, em que pese a importância de você manter boas relações no campo político, no campo comercial, no campo institucional com os vizinhos da América Latina, não dá para se chegar e colocar num mesmo balaio, numa mesma estrutura, economias tão distintas como cada um deles. O Brasil, até pela sua grandeza e pelo seu grau avançado de capitalismo, ele é uma das principais economias do mundo. Sendo uma das principais economias do mundo, não tem como você nivelar no mesmo parâmetro situações do Paraguai, por exemplo, que tem uma economia infinitamente menor. Então, esse tipo de ideia, ele é um desvario. Ele é uma ideia totalmente fora da bitola, que não tem o menor cabimento, não existe a menor condição de ser implementado na prática. Meu querido Nelson Kobayashi, dizem não, vi no jornal, em todos os noticiários, que com a Copa do Mundo ganha pela Argentina, vai subir o PIB no primeiro trimestre, o pessoal vai trabalhar mais animado. Se houver um Banco Central único, Messi seria o presidente desse Banco Central? E aí? O grande problema dessa integração proposta, né, é que
no exemplo aqui dado pelo Cristiano e por você sobre o futebol, é que junto com o Messi ia vir os jogadores da seleção do Peru, da seleção da Venezuela, enfim. Porque quando você tem uma integração como essa, as pessoas colocam tudo que tem na mesa, seja riqueza, seja pobreza. Então você vê, por exemplo, aqui o Brasil entrando já com nesse último ano, um crescimento na economia, um índice menor de desemprego, e aí você junta com o que o outro tem, que é o quê? Pobreza, que é miséria. Imagine só na América Latina a gente ter aí que agora sustentar as dificuldades de todos os nossos países irmãos aqui da América Latina, que a gente sabe, tem há alguns anos governos que são adeptos a essa ideologia de Marx, ideologia socialista, né? Então, seria realmente o fim do mundo. Marcelo Bello pode escolher pra gente um nome de filme aí para essa situação caótica que seria uma integração total na moeda com os países da América Latina. O Marcelo Bello, aliás, está agitado dizendo o seguinte: vocês estão falando tanto que Suriname, Paramaribo quer entrar também na parada, porque também é minha vez, né? Não é não, Marcelo? Olha, isso me faz lembrar, primeiramente, só deixando claro que na cartilha de Marx, de Engels, eu sempre comento isso aqui, um dos pontos básicos da cartilha do comunismo, para você que votou na esquerda, mas não conhece a cartilha, eu sugiro que você estude um pouco mais. Nessa cartilha fala que o comunismo não tem pátria, não tem fronteira. Então ele vai agregando vários países como se fosse um único grande conglomerado. Isso, na verdade, é para garantir controle e poder, e não igualdade. Isso explica porque durante o governo do PT, tanto dinheiro foi para fora do país, porque trouxemos médicos de Cuba que ficaram em situação análoga à escravidão aqui, trabalhando nesse processo. E me lembra também um trabalho que eu tive. Eu fui eleito presidente na época de um grupo canadense-americano que comprou a nossa empresa aqui no Brasil. Comprou a nossa empresa, eu fiquei durante 2 anos, mandatário como presidente. E na época, esta empresa a qual eu tinha aqui no Brasil, que eu era o executivo maior, era a empresa que detinha o melhor resultado econômico do grupo das outras empresas que este grupo americano, canadense, havia comprado. E se juntou tudo em um só. E o que acontecia? Nós tínhamos que sustentar as empresas menores. Isso foi tão recorrente que, com o passar do tempo, eu pedi a minha saída no processo. E eu que tinha recebido o prêmio como melhor executivo das Américas, porque essa empresa, ela detinha 40 empresas ao redor do mundo. Eu pedi para sair e dei boa sorte ao meu colega, que era presidente de grupo, porque eu sabia que o negócio não ia acabar bem. O que aconteceu? O grupo praticamente quebrou no Brasil. Então, nós não podemos ter isso. O nome deste filme é Apocalipse Now.